Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Muito boa noite para quem está chegando. Estamos começando mais um Que Queijo é Esse? Hoje é a vez da Carol, uma das grandes referências. Parece que a Carol está no queijo há 40 anos, de tanto que ela sabe de queijo. Então hoje a gente vai se divertir muito ouvindo a história dela. Me fala onde você está, Carol. Quem não te conhece, onde está a Queijaria Bela Fazenda? Queijaria Bela Fazenda está em Bofete, não é bofete, é bofete. Bofete que remete a buffet, a fartura, a banquete. Carol, agora conta do projeto, né? Sua entrada no queijo, da Queijaria Bela Fazenda. Conta um pouco do seu projeto, por favor. Eu sou veterinária de formação, fiz especialização em produção de ruminantes. Meu pai, desde que eu tinha 4 anos, é pecuarista, né? Ele comprou a primeira fazenda em Minas Gerais, quando eu tinha 4 anos. Meu pai e a família é de Botucatu. E aí eu cresci no meio, né? Eu sou a filha mais nova, de 4. Então, quando eu era pequenininha, eu acho que eu que aproveitei mais esse dia a dia na fazenda. Então, nessa fazenda de Minas é que o amor cresceu de fato. Então, sempre gostei do campo, fui Amazonas, fazia prova de salto, baliza, tambor, abertura de rodeio, tudo que envolvia cavalo. E aí, desde pequena, falando que eu ia fazer veterinária, de fato fiz veterinária, fiz a especialização. Meu pai é produtor de carne seca, é o produtor mais antigo de carne seca do Brasil. E aí fui responsável técnica da fábrica dele por bastante tempo. E aí me afastei durante a maternidade, né? Eu tenho 2 filhos, o Luca de 10 e o André de 13. E depois, quando eu retornei, quando o meu caçula tinha 6 anos, eu estava desesperada para voltar, eu brinco, para voltar a sentir o cheiro de bosta de vaca. Só que eu queria voltar de uma forma separada do meu pai, porque eu sempre ajudei meu pai nas estações de monta, sempre fui coadjuvante, né? E eu queria ter um negócio meu mesmo, que eu construísse do zero. E aí eu, numa viagem para a Itália, eu estava conversando com um amigo e ele falou para mim, e eu falando que eu queria voltar a trabalhar com fazenda, né? Mas de uma forma minha, tá? E na Itália a gente estava caminhando e parou na frente de uma vitrine do Caseificio de Ravello. E lá eu vi o italiano filando a mussarela. E aí eu me encantei com aquela cena e meu amigo olhou para mim e falou: Carol, é isso. Aí eu olhei para ele e voltei com isso na cabeça e de fato era isso. Né? João Belo fala que existe um momento na vida do queijeiro que a gente é abduzido, né? Foi esse momento que eu fui abduzida pelo queijo. E aí eu já voltei dessa viagem pensando no assunto. E aí eu vi a propaganda de um curso na revista Casa e Comida, do Capril do Bosque, Elo Collins, ensinando a criar cabras leiteiras. E eu fui lá fazer esse curso em 2016. Fiz o curso e falei, é cabra, porque a gente tem área, consigo colocar as cabras na fazenda do meu pai, não vai confundir, porque cabra não tem nada a ver com vaca, né? Então é outro bicho, então esse vai ser meu negócio. Só que aí eu vi a propaganda de um outro curso que chamava Queijo em Casa, né? Que um tal de Fernando Oliveira entregava na casa das pessoas um kit com uma caixinha de isopor, leite de búfala do Pedro Paulo, pingo, coalho, forma, tecido e com o link do vídeo do YouTube eu fiz o meu primeiro queijo com a tua ajuda, que era um curso da queijaria que chamava Queijo em Casa. E aí com esse vídeo do Pedro Paulo, eu comecei a praticar aqui na fazenda com o vídeo do YouTube. E aí, ou seja, você começou na cabra, depois foi para a búfala, para só depois ir para o leite de vaca. Aí eu tinha as vacas aqui, né, na fazenda. A gente tinha 3, 4 vacas, pé duro, para o leite do consumo da fazenda. E aí eu comecei aos pouquinhos tomando posse desse leite, né? E aí testando infinitas vezes esse YouTube do Pedro Paulo. E aí, Fernando, foi uma coisa assim arrebatadora, porque
eu já tinha a paixão do campo, eu já amava andar a cavalo, eu já curtia discutir tipo de capim com meu pai, o capim gordura, o capim jaraguá, o midícula, decumbens. Então, assim, eu já cresci aprendendo o nome de capim. E juntou toda a minha base de microbiologia que eu tinha no frigorífico, né? Então, eu já sabia o que era atividade de água, eu já sabia o que era cinza, eu já sabia o que o sal fazia no controle bacteriano, o que eram bactérias halófilas. Então, toda essa microbiologia eu já tinha. E o queijo foi uma junção de coisas que eu mais ou menos conhecia, não era um ambiente muito desconhecido, né? E aí eu mergulhei de cabeça, assim, muito forte. Aí eu estudei muito, eu li e leio bastante, gosto muito de estudar sobre o assunto. E aí fiz em janeiro de 2017 o curso da Serra da Canastra, onde eu me aproximei de você, conheci o Érico, conheci o Ricardo, conheci várias pessoas bacanas nesse curso. E ali a gente já formou um grupo, eu, o Ricardo e o Érico, a gente já começou a fazer queijo junto, discutir a maturação, e aí foi... O bacana foi que a gente acabou se conhecendo mais ou menos todo mundo no mesmo estágio, né? Vocês estavam num momento muito parecido, assim, Muito né? parecido, muito parecido, veio muito a calhar. No curso da canastra, eu falei para você, Fernanda, eu vou fazer queijo com kefir, você lembra? Sim. Eu falei, Fernando, eu vou fazer queijo com kefir. E aí, ali eu prometi e aí eu cumpri, né, Fernando? Muito, muito. Mergulhei de cabeça no livro do David Asher e aí eu me coloquei uma meta de produzir todas as receitas dele em um ano. Então, voltei da canastra com o objetivo já na minha cabeça, com a meta na minha cabeça e produzi a receita do livro do David Asher, todas as receitas, infinitas vezes, durante esse ano de 2017. Inclusive, a primeira vez que eu fui na sua fazenda, né? Vocês estavam lá, você, o Eric, todo mundo, produzindo uma das receitas do David Asher. Né? É isso mesmo. Não, era isso. Estava muito obstinada, focada nisso, né? E aí, quando foi em janeiro de 2018, exatamente um ano depois, aí eu fui para Vermont. E aí cheguei lá no curso presencial do David Asher e eu acho, assim, que eu sabia do livro dele tanto quanto ele, porque eu tinha todas as receitas decoradas na ponta da língua. Tanto que eu falava, mas no livro não estava escrito assim. No livro não estava escrito assim. Bom, Fernanda, aí eu fui para a França, aprendi mais sobre maturação. Foi essencial essa viagem, porque eu me inspirei lá, como eu já te disse, me inspirei lá para construir as minhas salas de maturação aqui. Fala um pouco dos seus queijos todos, depois se aprofunda no do Zul, por favor. Então, eu comecei fazendo 100% queijo de leite cru e 100% fermentação com kefir. Então... Porque eu acho que é uma essência muito bacana que eu quero voltar a fazer. Eu acho que faz parte da minha essência e estou sempre estudando isso. Mesmo tendo uma lacto perfeito, o Múcio falou, Múcio, olha só, a gente sempre troca a minha lactofermentação de leite cru perfeita, minha contagem de CBT é super baixa durante todo o ano. Então, assim, eu tenho tudo para fazer um bom queijo de leite cru. Só que eu decidi, eu tinha o sim, né? E eu decidi dar um passo à frente para eu me legalizar e poder vender o queijo no Brasil todo, né? Eu acho que todo produtor sonha com esse dia. Lógico. E aí eu resolvi dar um passo para trás, porque eu encaro isso como um passo para trás. Resolvi começar, fui aprender a pasteurizar, porque eu não sabia nem pasteurizar leite, então fui aprender a pasteurizar. E aí hoje eu faço queijo de leite pasteurizado e uso fermentação selecionada. Uso fermento tanto da Saco quanto da Fermentec. Eu posso te contar uma coisa que eu não contei para ninguém ainda, que eu estava aguardando uma ocasião especial, mas eu acho que essa é uma ocasião super especial. Nosso CISP artesanal saiu e estamos agora em busca do nosso selo arte, que a Andrea está cuidando disso para mim. Acredito que logo, logo eu possa contar isso de fato para todo mundo, porque é o que eu estou esperando. Parabéns, Carol. Fico muito feliz de verdade. Para quem viu, né, a sementinha, fico muito feliz. Obrigada. Mas não conseguiria sem ela, porque ela é super fera nesse assunto. Então, o Duzu nasceu como um queijo de leite cru e fermentação natural, e hoje ele é um queijo de leite
pasteurizado e com fermentação selecionada. O Duzu eu uso o fermento da Sá. Assim, o Duzu, o nome dele, porque eu tinha o azul de bofete, que foi meu primeiro queijo. E aí eu tinha foi o primeiro azul. E aí eu tinha um segundo azul, o azul de bofete era um queijo bem cremoso, molinho, e um outro queijo que ele era mais duro. E eu não tinha nome para ele. Então ele era o duro azul. Duro azul virou Duzu. É um apelido carinhoso. Mas eu comecei. Tem muito produtor que assiste, mas tem muita gente que é só curioso. E cada live tem uma história de nome diferente para o pessoal entendendo como o povo do queijo é doido, né? Tem tanta história de nome. Então, ficou um apelido, Duzu, assim, igual todo apelido, é momentâneo. Já a gente acha, é Duzu até hoje, agora não vai mudar, porque hoje eu adoro esse nome. Mas muitas pessoas, é africano, é árabe. Eu falei, não, é brasileiro. Para a gente fazer um queijo de mofo azul, a gente precisa ter a massa aberta. E a gente precisa levar oxigênio para o interior da massa. Por quê? Porque a gente coloca no leite esporos do Penicillium roquefort, que é o nome do mofo, que a gente coloca no leite para daí esse mofo se desenvolver no interior do queijo. Então, quando a gente faz o Duzu, a gente precisa secar bem essa massa no tanque e salgar ele antes dele ir para a forma, para ele não soldar, para os grãos não soldarem e ficar espaços entre um grão e outro e deixar a massa aberta. Além da técnica no tanque de fabricação que a gente faz, que eu acabei de falar, a gente também cria chaminés para esse oxigênio poder circular no interior da massa e dar uma oxigenada nesses espaços entre grãos. Então, a gente vê que a gente leva o oxigênio para essas olhaduras mecânicas e a gente leva também o oxigênio pelas chaminés. Então é isso. Então ele é um queijo de leite pasteurizado, um queijo de leite de vaca Jersey. Todo o leite que a gente produz aqui, a gente transforma em queijo. A gente não traz leite de fora, o leite todo nosso. E na casca é um queijo azul de casca mofada. Então ele tem uma casca mista entre a gente encontra o mofo branco, que é o Geotrichium candidum, dá para ver? Geotrichium candidum, a gente tem um pouco de mucor, a gente tem um pouco de mofo azul, uma coisa bem linda, que é uma obra de arte que é a natureza que molda, que esculpe essa casca. E por dentro, a gente tem aqui, ó, como eu falei, dá para ver o crescimento. Dá para entender bem o que você estava explicando tecnicamente para quem não conhece, por que está, né? Isso, então a gente tem o crescimento de azul nas olhadoras mecânicas, que são esses buracos sem forma definida, e a gente tem o crescimento de mofo pelas chaminés, que é o buraco onde entraram as agulhas. Aqui eu tenho um Duzu bem novinho, eu trouxe algumas versões, ó. Aqui vocês conseguem ver os buracos? Acho que não, né? Vamos ver desse lado. Não, dá para ver sim. Deu para ver? Deu. Aqui, ó, os buraquinhos. Aqui, quando ele tá novinho, dá para ver os buraquinhos. Depois o mofo cresce e a gente não consegue mais ver. E aqui a gente tem um bem maturadão. Ó, esses são aqueles que você gosta, Fernando. Um bem maturadão, que já tem uns 2. Vamos abrir ele para ver como é que tá também. Peraí. Ô, Carol, enquanto você abre aí, eu tava lembrando dos primeiros azul de bofete, que as chaminés eram tudo no alfinete, ficava 10 minutos. Não, Fernando, olha, alguns poucos sabem o tanto que eu sofri, viu? Mas eu sofri. Nossa, tanto queijo errado que eu fiz. Mas eu acho que isso tudo me trouxe musculatura, né? Para ser uma queijeira melhor hoje. Mas eu errei muito, achei muito fora da curva. Vou te falar, nessa questão específica não era erro, porque os queijos ficavam gostosos e eles davam um trabalho. Não, né, Fernando? Para explicar para os clientes, né? Olha aqui, ó, um mais jovem e um outro bem power. Esse daqui da esquerda chega até a adormecer a língua, de tão forte que ele fica. Nossa, é sucesso. A queijaria é uma loucura. Bom, a queijaria chega toda semana, né, cara? Chega e acaba, chega e acaba. Que bom. Olha, eu não vejo a hora quando os clientes falam isso para eu poder comprar mais vaca. Eu quero ver minha fazenda cheia de vaca Jersey.
Cada vez com mais gente visitando, conhecendo pessoalmente. Bom, agora a gente vai para a parte final, que é a mais divertida, que é o Sem Pensar, que eu vou perguntar Pois e você vai é. responder. Ah, eu até sonhei com esse sem pensar essa noite. Fique tranquila que é muito divertido. Primeira pergunta para você, Carol, que você vai se divertir muito com a pergunta. Kefir tem gosto e cheiro de esparadrapo? Olha, tem gosto e cheiro, mas cada um tem a sua biblioteca sensorial. Então, no teu caso, sim. No meu caso, eu reconheço, mas não é esparadrapo, é alguma outra coisa que está aqui nas minhas recordações de algum momento da minha vida. Deixa eu explicar para quem não conhece. Quando a Carol começou a fazer feito com kefir, que ninguém fazia, eu também não conhecia, obviamente, porque a gente vai viajando, conhecendo. Aí eu falei, Carol, nunca vi o que é isso, mas não sei o que é, mas que parece um esparadrapo, parece. Então eu que dei esse nome aí, brincando do... E aí foi o que a Carol falou, cada um tem a sua biblioteca, né, e acha o que, é, o que deve achar. Segunda pergunta, Carol. Se um município não tem o selo de inspeção municipal, como você não tinha, e que depois você foi atrás, é viável? Dá para o produtor ir atrás e tentar desenvolver isso se o município dele não tem? Dá, é viável, dá, mas assim, a gente acaba dependendo da força de vontade dos legisladores, né? Da vigilância sanitária, ou do veterinário da prefeitura, ou do próprio prefeito, mas Mas o produtor pode iniciar esse processo, né? pode iniciar, pode indo lá, cobrando, pedindo, Porque no pegando final das outros. contas é um direito, né? No final das contas é um Sim, direito. Então, se o município sim. não tem, você pode ir lá como cidadão, queijo azul ou casca lavada? Ah, Fernando! Do ou piá? Ah, Fernando precisa responder. Gosto muito do meu amigo Érico, mas essa não vai ter jeito. Aqui é Jesus, com certeza. Eu lembro das inúmeras degustações que a gente fazia, a Carol vinha no meu ouvido assim e falava, casca lavada não vai para mim. Não, Mas, adoro piar, um queijaço. mas não adianta, sua paixão é pelo azul, né? Outra pergunta, Carol, por que que você acha que, lógico que a gente conversou muito sobre isso hoje, mas por que que você entende que você virou uma referência para tanta gente, né? Você está contando uma história de 4 anos, fazendo queijo menos ainda, no sentido de empresa e tudo mais. Por que que você entende que você virou uma referência tão grande aí para muita gente, né? Para nós da queijaria é muito, a gente fica muito feliz, indica o tempo todo e as pessoas te procuram demais. E tem um monte de gente, né? Eu queria a sua opinião, não é o certo ou errado, mas a sua opinião. E porque tem um monte de gente que faz queijo há 20 anos e não consegue virar uma referência para as pessoas. Fernando, eu vou te falar o que eu escutei do Múcio há uns 2 meses atrás. Ele olhou para mim e ele falou: Carol, eu não sou defensor do queijo artesanal, eu não sou nem contra nem a favor, mas eu sou a favor quando eu encontro alguém que mistura a paixão e a ciência. Quando mistura a arte e a ciência. E você, visivelmente, você é uma apaixonada e você incluiu a ciência nessa paixão. Então, eu acho que, resumindo aí, como é um jogo rápido, eu acho que é isso, é a paixão fervorosa e junto com a ciência, porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de entender. Quando eu conto para os meus amigos que eu faço lactofermentação individual, vaca por vaca, anoto o pH, sou uma obcecada por pH e se baixou demais eu quero entender por quê, e se não baixou eu quero entender por quê. Ah, é isso, eu acho que é isso, eu acho que é o estudo e a paixão. Legal, porque as pessoas perguntam, então é importante, né, você dar a sua visão enquanto referência, porque você virou mesmo e ainda bem, você tem uma visão muito ampla e está ajudando muita gente. Última pergunta para fechar, hein? Não é polêmica, Manda. é tranquila, não vou fazer. Ai, ai, ai. Aquele grupo da canasta lá em 2017, tinha um monte de gente boa que você já falou, o Érico também falou, né? Você acha que eu sou mais amigo seu ou do Érico? Ah, Fernanda, de novo, outra pergunta assim. Do azul eu ganhei, mas agora quem vai ganhar vai ser o Érico, não vai ter jeito. A gente sempre brinca com isso, porque todo mundo acha daquele grupo que eu puxo o saco do Érico. Eu falo, a gente se alinha mesmo, mas ele tá no meu caminho. Não é nada, você puxa o saco dele. Ah, não, Fernanda, é Aí quando muito falam de mais do vocês três, caminho. né? Aí quando falam de vocês três, eu sempre falo, Carol, o Érico, eu sou muito mais amigo do Ricardo. O Ricardo é o mais gente boa. Que o Ricardo é um figuraça também, que a gente morre da risada. A gente brinca bastante também. Mas legal, Carol, foi só uma boa brincadeira.
uma baita aula que você deu. Acho que por isso que todo mundo tem entendido você como uma pessoa tão importante para essa cadeia, né? Porque você é sincera, você fala. Agora vocês estão com esse projeto novo aí do Intergaláctico, né? Trazendo a questão dos cursos, trazendo as pessoas para essa realidade que vocês construíram e vocês já têm propriedade para falar em tão pouco tempo, porque vocês entraram de cabeça. Então, eu só posso falar parabéns. Assim, acho que eu sou muito grato por a gente ter cruzado o caminho e tem muita história ainda para contar junto. Obrigado, viu? Obrigada, não, Fernando. Agradeço o convite, agradeço o papo, agradeço os elogios que você fez a mim agora e agradeço por você ter começado, divulgado os teus cursos, de eu poder ter tido a oportunidade de ser introduzida aí por você nesse meu caminho queijeiro. Agradeço mesmo, é gratidão sincera essa. Não sei, a gente se gosta muito. Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo, Carol. Tchau, tchau. Obrigada. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?